Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui nesse lugar tão especial. Dr. Augusto Pestana, vocês não vão acreditar, mas é a única rua de Canoas que eu conheço o nome. Sem desprezo às outras ruas, mas é que eu venho nessa rua, né, tia, desde pequenininho, para visitar a tia e meu saudoso tio, que eu amo tanto, e que faz eu ter uma dívida de gratidão por essa congregação, por tanto amor, por tanta dedicação que vocês têm com a minha família aqui, que mora aqui em Canoas. Realmente, de fato, é muito amor, eu reconheço isso, e só o Senhor pode retribuir para vocês naquele dia. Muito obrigado pelo cuidado de vocês. Queridos, eu queria, nesse dia tão especial que estamos aqui diante da mesa do Senhor, falar um pouquinho sobre a igreja, e mais especificamente uma congregação, que eu creio que os irmãos aqui em Canoas vão se identificar, e eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, a carta de Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2, aquele começo de carta, aquela saudação, considerações do início dessa carta tão preciosa, que nos anima muito. 1 Tessalonicenses 1, vamos ler até do 2 ao versículo 8, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, Senhor, por essa oportunidade tão especial dos teus filhos aqui, como outros filhos também que em toda outra parte do mundo estão hoje, Senhor, te ouvindo, parados juntos para te ouvir, para se amarem, Senhor. Te pedimos, Pai, a tua graça nessa manhã, tua misericórdia sobre nós, Senhor. Queremos, Pai, ao olhar as Escrituras, sermos transformados cada vez mais à tua imagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso aqui, queridos, é um relato muito especial dessa querida congregação Tessalônica. E eu queria olhar um pouquinho algumas coisas que estão nessa narrativa para gerar fé no nosso coração, a gente poder ver a misericórdia de Deus sobre nós. E eu queria te convidar a gente olhar alguns trechos aqui, os versículos, mas de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente faz quando a gente está fazendo uma palavra expositiva, começando do capítulo 8 e voltando, do capítulo 7, 6, 4, 5, 4, até chegar ao 3, e fica meio assim, parece meio estranho, mas essa dinâmica é interessante, que a gente começa a ver algumas respostas de Deus quando a gente faz essa leitura. A palavra é tão viva, tão poderosa, que até lendo dessa maneira a gente também é edificado. Começando aqui no versículo 8, há uma consideração aqui
que diz assim, no versículo 8: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Esse é o testemunho vivo dessa congregação. Já é um tiro de bazuca, né? Porque diz que uma congregação que não tem nada a acrescentar. Eu sei que a gente pode pensar na nossa vida e pensar nas coisas que ainda precisam ser completadas na nossa vida. Coisas que a gente não julga ainda ter alcançado, mas há um testemunho vivo desta congregação aqui, dessa igreja local de Tessalônica, que eles não tinham mais nada a acrescentar sobre aquela igreja. Interessante, queridos, porque a gente está vivendo um tempo diferente. Os mais velhos vão entender o que eu vou falar e os mais novos busquem esse entendimento. Que hoje a gente tem um acesso a muitas congregações, a muitos grupos de irmãos. Antigamente, há muitos anos, quando vinha alguém ministrar a palavra numa congregação, a gente queria saber quem era aquele irmão, de onde é que ele era, se ele tinha uma boa procedência, se ele tinha um bom testemunho, né? E havia um critério, um cuidado, principalmente pela sã doutrina, o testemunho desse irmão. Hoje, essas pessoas, elas não chegam até nós, assim, dessa forma, num encontro, num grupo, mas elas estão nas mídias, né? No YouTube, em vários lugares, e tem de tudo, né? Tem de tudo. Igrejas bem diferentes, grupos diferentes, e o meu lugar aqui não é fazer nenhuma crítica aos grupos mais diversos e formas diferentes, mas tem uma coisa muito importante. A gente percebe hoje que parece que alguns lugares têm ênfase em alguma coisa, né? A gente vê assim, olha, aquela igreja tal, ela é a igreja da oração, a igreja da intercessão. O pessoal lá é oração 24 horas, estão sempre intercedendo, orando, há tantos anos fazendo isso. Nada contra, queridos, se é a igreja da oração. Umas é a igreja do evangelismo. Como aquela igreja, ela é voltada para fora. O pessoal sempre tem até encontros na rua, estão sempre evangelizando, batendo de porta em porta, fazendo eventos evangelísticos. Tem a igreja do worship, aquela chega lá, o louvor é perfeito, os irmãos são dedicados no louvor, e eles cantam tão bem, eles têm um serviço, um ministério dedicado àquilo ali. Ou a igreja do discipulado, aquela igreja é a igreja do discipulado, lá todo mundo está vinculado, está discipulado, está andando muito bem. Ou aquela igreja é a igreja profética, olha como Deus se move profeticamente naquele lugar, aquela igreja é conhecida por ser algo profético, ter algo profético. Ou então, nesses últimos dias, a gente tem visto aquela igreja, é a igreja da palavra. Olha como eles são dedicados à palavra. A verdade, queridos, é que nós precisamos ser uma igreja completa, que tenha todas essas coisas. A importância de uma igreja ser completa, e que não tenha nada que acrescentar. E a gente já fica pensando em nós, na nossa vida, o quanto nós somos, se somos ainda completos ou não, ou buscando essa plenitude no Senhor, mas a gente tem que olhar uns para os outros e ver que a graça que Deus deu para cada um de nós é que nos faz sermos completos. O que Deus tem colocado em cada um de nós. A gente não vê nenhuma menção na palavra dizendo que tal igreja local tem que ser voltada para determinado tipo de atividade ou de expressão, por mais santa que seja essa expressão. Mas ele fala que cada um tem uma parte no corpo. Uma igreja local comprometida com a sã doutrina. Isso faz parte de uma igreja completa. Uma igreja local comprometida em representar os interesses de Deus aonde ela está. A igreja aqui em Canoas, na rua Doutor Augusto Pestana, que se encontra aqui, que se encontra em cada casa, em cada grupo, tem essa responsabilidade, precisa ser comprometida em representar os interesses de Deus aonde está. Assim como outras congregações que estão espalhadas na cidade, seja Canoas, seja Porto Alegre, Sapucaí, Esteio, têm essa responsabilidade de representar os interesses de Deus. Uma igreja local comprometida com o sacerdócio através dos seus membros. Por isso nós louvamos,
ao Senhor, adoramos o nome dEle, estamos abertos para a ação do Espírito, para profetizarmos, para edificarmos a vida. E esse sacerdócio, irmãos, ele tem por base algo muito importante. A palavra fala que nós somos esse sacerdócio real, lá Pedro fala sobre isso, mas nós estamos sob o sumo sacerdote, que é Jesus, e que se compadece de nós. Então, o espírito desse sacerdócio é um espírito de misericórdia, de bondade, de amor, de compaixão. Esse completo ainda inclui uma igreja local comprometida com a vida em comunidade, através das mutualidades, dos uns aos outros, do amor uns para com os outros, que nós vamos ver, e já podemos, na própria leitura que a gente viu, uma igreja extremamente amorosa. Uma igreja local comprometida com o testemunho de Cristo, através da grande comissão, que não é a grande sugestão, mas é a grande comissão. Mas ela não está sozinha, essa grande comissão está através da nossa proclamação do amor, da compaixão e da unidade. Assim o Senhor é conhecido, pela nossa unidade. Uma igreja local madura, buscando de uma maneira espiritual ser cada vez mais parecida com Cristo. A gente pensa na nossa vida e o que nós precisamos para amadurecer. E a gente sabe como é importante a gente estar exposto aos dons, isso coopera. Às vezes o sofrimento também tem uma grande parcela, assim, do tratamento de Deus para a gente também amadurecer. Mas a gente pode considerar uma igreja que ela está buscando o amadurecimento. Eu vejo quando Paulo fala sobre a igreja de Corinto, ele diz que aquela igreja, por mais que aconteciam coisas tremendas, ela era imatura, ela era infantil. E Paulo estava clamando que aquela igreja buscasse esse amadurecimento, que ela fosse uma igreja espiritual. Então nós, como grupo, como igreja local, também podemos buscar isso, buscar esse amadurecimento, sermos cada vez mais parecidos e completos, como Jesus é. Amém? Amém. Uma igreja local que aguarda com atenção a vinda de Cristo. E isso mostra muito a nossa vida de piedade, como nós estamos andando, como nós estamos vivendo em direção à vontade de Deus, para sermos encontrados fiéis, dando de alimentar para os nossos conservos. Ainda no versículo 8 diz assim: de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ser conhecido, queridos, pelo que crê, ser conhecidos pelo aquilo que nós confiamos. Como é conhecida, como somos conhecidos? Pelo que cremos. Não sermos conhecidos por uma programação, não sermos conhecidos pelos projetos que a gente cria, não sermos conhecidos pelos métodos que nós temos, mas sermos conhecidos pela nossa fé, no que nós cremos. E nós cremos na mesma coisa, confiamos na mesma pessoa. Indo para o versículo 7 agora, voltando um pouquinho, diz o seguinte: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes. Que coisa linda e preciosa, assim, ser conhecido dessa forma, para todos os crentes. Vejam bem, queridos, eu anotei aqui, eu vou ler isso aqui para falar da maneira correta. Tornar-se modelo não é buscar ser maior ou mais importante que os demais, mas buscarmos sermos mais parecidos com aquele que é o nosso modelo, Cristo Jesus. Não há vaidade e soberba em ser modelo, se nós formos igual ao modelo que é Cristo. A gente
A gente olha para a palavra e vê o começo da igreja, e a gente sempre olha para como que a igreja, naqueles 30 anos ali, dos 28 capítulos de Atos, a igreja andava. Principalmente na arrancada no começo ali, os irmãos receberam o Espírito Santo, a igreja começou a andar em comunidade, e o amor a permanecer na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, no de casa em casa. Os irmãos eram conhecidos, e a gente olha, e a gente vê até, às vezes, entra num site de uma congregação, fala que queremos voltar ao princípio, queremos ser a igreja de Atos. Mas eu sempre faço essa pergunta, ou pelo menos de um tempo para cá, eu tenho feito essa pergunta para mim. Precioso que Atos seja o nosso modelo, mas quem era o modelo da igreja de Atos? Se não era o próprio Cristo, aquilo que os apóstolos transmitiram pelo Espírito Santo aos demais irmãos. Então o modelo dessa igreja é Cristo e tudo que está nele. Timóteo, 1 Timóteo, Paulo fala para ele assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Há uma relação também direta de nós, como modelos de Cristo, compor essa congregação local, e assim a igreja vai se tornando cada vez mais modelo. Olhar, vocês já devem ter passado essa experiência, e muitas vezes, e eu acho que também com o que aconteceu na cidade, isso deve tornar evidente, de ver alguém, e alguém dizer assim, tu não é lá daqueles irmãos, daquele lugar, assim, assim, assim. Alguma coisa, há uma identidade com esse modelo. E tornar-nos modelo faz parte da nossa santificação, e é de grande valor para cooperarmos com a santificação também dos nossos irmãos. O exemplo maior que nós temos é o próprio modelo. Ele diz, e a favor, lá em João, não precisam abrir, Jesus diz o seguinte, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa muito triste. Guerra é guerra, né? Guerra é só bonito nos filmes, né? Mas vai estar numa guerra para ver como é que é. É escárnio, é tristeza. Mas, nos anos 40 ali, aconteceu uma situação que os Estados Unidos bombardeou dois lugares do Japão, que é Hiroshima e Nagasaki, né? Acho que todo mundo sabe, o pessoal mais novinho aí que está estudando para o vestibular, já deve saber mais ou menos o que aconteceu, e largaram uma bomba, antigamente era assim, agora tem míssil que atravessa o continente, mas precisava um avião sobrevoar e largar uma bomba, né? E foi largada parece que em Nagasaki, teve um raio de destruição de 2 quilômetros, e depois, na periferia, os efeitos da radiação. Desculpe. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? O que isso tem a ver com a nossa santificação? É que o nosso pecado destrói, queridos. O nosso pecado, pessoal, é como uma bomba que cai em cima de nós, e é fatal, destruidor. E tudo que está mais próximo de nós vai colhendo essa destruição, e tem um raio, até na periferia, as pessoas que estão mais longe de nós, ainda sentem o efeito dessa radiação. Mas, eu não quero aqui falar do que o pecado faz, mas eu quero falar do que a santificação faz. Também a nossa santificação tem um raio, as pessoas que estão próximas de nós, elas são santificadas. Isso faz parte, queridos, de ser modelo. A esposa pode santificar o marido pode santificar a esposa, até se o cônjuge não for convertido, diz que ela santifica e os filhos não se tornam impuros. Há um poder na nossa santificação, há um poder em buscarmos esse modelo como Jesus é. E Deus vai dando graça, e essa congregação, ela realmente se tornou modelo, e louvamos a Deus por essa congregação. É tão modelo que chegou até nós.
Até hoje nós falamos da igreja de Tessalônica e somos edificados quando abrimos as Escrituras e a gente vê o testemunho desses irmãos. Assim nós também precisamos ser. No versículo 6 diz assim: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Muita tribulação. Interessante a gente ver o contexto dessa carta. Ela está ali entre ano 49 e 54, que é uma transição ali do Cláudio Tibérios para Nero. Esses imperadores massacraram os nossos irmãos, massacraram eles. A gente até acha bonito também, assim, a gente vê, às vezes, aqueles quadros dos nossos irmãos amarrados numa arena para os leões e tal. A gente vê assim, olha que lindo a dedicação deles, e a gente até pode pensar no nosso coração, poxa, que honra poder morrer por Cristo. Mas a verdade, queridos, que isso acontecia lá e acontece até hoje, não é tão simples assim. Talvez nós, os homens, a gente até possa ter a coragem, né, de dar a nossa vida pela nossa família, mas quando vê uma filha, uma esposa sendo violentada, filhos sendo despedaçados, e a única solução para se livrar daquela situação é negar Cristo, e esses irmãos firmemente não negaram o Senhor. Esse é um contexto, mas diz que com alegria do Espírito Santo. Lembra das palavras de Jesus, que é chegado o reino de Deus, queridos, e esse reino não é feito de comida, bebida ou qualquer outra coisa, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nada, queridos, pode substituir a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Nenhum prazer transitório, nada, ou algum tipo de conforto, ou alguma coisa que a gente pensa que pode ser melhor para nós, e que pode nos dar alegria. Isso é algo absoluto. A alegria no Espírito Santo é algo insubstituível, e é próprio de nós, os regenerados, os que foram transformados pelo Senhor Jesus. Amém? E ainda no versículo 6, diz que vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Lembro que Paulo fala em 1 Coríntios, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem nós estamos imitando? E é muito legal porque eu olho para isso aqui e vejo que aqueles irmãos de Tessalônica olhavam, e ele falou nossos, não falou só do Paulo, mas falou de todos os irmãos que estavam junto com ele, e que levaram o Evangelho até lá, e eles olhando aqueles irmãos, eles podiam ver Jesus, saber como é Jesus. Eu lembrei de uma história agora, eu não sei se eu ouvi isso lá na África, ou foi aqui, mas foi um lugar, que era na África, e que os irmãos foram pregar numa aldeia, e começaram a falar quem era Jesus, e contar como era a vida, sua vida e sua obra. E um homem daquela aldeia disse assim, a gente conhece ele já esteve aqui entre nós. Na verdade era um irmão que um tempo atrás foi lá para proclamar. E quando eles começaram a ver a vida e obra, eles identificaram, olha, é aquele irmão. Eu fico pensando assim, isso não é um privilégio para esse irmão, embora esses irmãos que vão a esses lugares, eu penso que eu não sou digno de desatar a sandália desses irmãos, mas a obra de Deus para a sua igreja é para todos nós, queridos, precisamos ser esse modelo. Mas uma dificuldade tão grande, é uma deturpação total de Deus, da imagem de quem é Jesus, o tempo todo. E quando as pessoas olharem para nós e verem algo diferente, elas falam, o que é isso? E a gente pode dizer, é Jesus, esse é o Jesus verdadeiro, que transformou a minha vida, e tu pode ver através de mim, e através dos meus irmãos. Versículo 5 diz assim, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor
de vós. Paulo fala lá em 1 Timóteo 3, ele fala que Timóteo seguiu o procedimento de Paulo, um procedimento santo, um procedimento piedoso. Esses irmãos também viram o procedimento desses amados irmãos e optaram em seguir, porque viram Jesus neles. Ainda no versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O nosso evangelho, o evangelho que nos pertence, a nossa mensagem, as boas novas. Qual é a nossa mensagem? E diz que não foi tão somente em palavras, como Paulo repete isso lá em Corinto, mas sim, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Milagres, queridos, dons, vida abundante, revelação, convencimento, sabedoria do alto, entendimento, discernimento, e tudo que faz parte do poder no Espírito Santo. É assim que devemos andar, não só de palavras, mas manifestando o que tem de mais poderoso e que habita dentro de cada um de nós e que se revela por meio do seu corpo. E não só nisso, mas em plena convicção, sabendo que receber a Cristo, essa decisão, poderia custar a vida deles. No versículo 4, assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, reconhecendo o quanto os tessalonicenses agradam ao Senhor com uma vida regenerada, com uma vida do Espírito, com uma vida transformada. Esse é o segredo do Evangelho, queridos. Eu ouvi de um irmão, e eu acredito que seja verdade, porque esse é um irmão idôneo, diz que existia uma cidade, talvez os irmãos conheçam essa história, existia uma cidade onde tinha 2 homens que eram ícones naquela cidade, uma cidade pequena, e eles eram muito conhecidos. Um era um ateu fundamentalista, que sempre queria provar para as pessoas que Deus não existia, né, colocava a ciência acima de todas as coisas, e um irmão piedoso, que proclamava, que falava do Evangelho, que amava muito o Senhor. E esse homem ateu fez um desafio e que gostaria de fazer um tempo de discussão sobre esse assunto, e ele iria provar que de fato Deus não existe, que é algo do imaginário, da emoção. E esse irmão ouviu esse desafio e disse que aceitaria participar desse debate, ele mostrando a sua fé, e aquele homem que não era irmão, trazendo um convencimento, né, algo lógico, enfim, de que Deus realmente não existe. Só que esse irmão piedoso, ele disse assim, eu estou aberto para esse debate, não há problema nenhum, pode ser feito esse debate, mas eu só uma condição só, eu quero que ele leve com ele uns 10 ou 11 pessoas que foram transformadas pelo ateísmo, e que eu vou levar também umas 10 ou 11 pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Eu não preciso dizer que esse debate nunca aconteceu, porque só tem uma coisa que pode transformar uma vida, é o Evangelho de Deus, as boas novas, e ele continua sendo poder para todo aquele que crê. Essa é algo tremendo, queridos, termos uma vida transformada por um Evangelho de poder. Amém? Ainda no versículo 3, estamos caminhando um pouquinho mais aqui, quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse versículo. Eu vi, é um versículo muito precioso, que define essa congregação,
da forma como que ela era conhecida. E eu vi em várias traduções assim uma riqueza muito preciosa, assim, expressões como a obra da vossa fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança, né? Atos em amor, firmeza de esperança, trabalho fiel, operosidade da vossa fé, amor fraternal abnegado. Achei tão precioso isso. Mas entre tantas traduções aqui, eu escolhi da NVI, e eu queria olhar um pouquinho esse versículo, como talvez o que fecha, o que queremos ver a respeito dessa palavra, na NVI, que diz assim: lembramos, no versículo 13, assim, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o que temos demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar falando sobre essa perseverança, a perseverança proveniente da esperança. Perseverança, queridos, essa constância, essa firmeza, algo fundamental na nossa caminhada com Cristo, porque aquele que perseverar será salvo. Temos que ser fiel até a morte. Mas como ser fiel até a morte se nós não perseverarmos? E a gente às vezes carece de perseverança. E diz que essa perseverança ela é proveniente, ela vem da esperança. Essa expectativa, essa espera, o aguardo. E o que estamos esperando, queridos? Que nós, como indivíduo, nós como igreja, nós estamos esperando. Diz que essa perseverança, ela é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, Paulo começa a abertura dessa carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Essa igreja, ela tinha Cristo como centro. É muito difícil eu conseguir falar da centralidade de Cristo, se não olhar para esse texto aqui. Peço, meus irmãos, com um pouquinho de paciência, mas a gente olhar um pouquinho para esse texto, entender do que se trata essa centralidade de Cristo na nossa vida e na vida da igreja. Colossenses capítulo 1, 14, texto muito conhecido, talvez os irmãos até saibam, decor, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Um olhar firme em Cristo Jesus. Como perseverar se a nossa esperança não estiver naquele que é tudo, queridos? Cristo em nós
é a esperança da glória, é a vida substituída. Para os Tessalonicenses, o viver era Cristo. Não tinha mais nada para eles a não ser Cristo, Cristo, Cristo. Talvez, queridos, talvez a ausência da centralidade de Cristo na nossa vida, ou na vida da igreja como um todo, é o motivo da nossa dificuldade de perseverança. Quando Ele é central, há um ânimo. Quando a gente vê Ele, tem um motivo claro, por que nós estamos aqui. Há uma força em olhar para Cristo e a gente prosseguir firme, firme, firme. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Quando nós pecamos, quando nós erramos, a gente não chega a uma conclusão quando nos arrependemos, que em algum momento a gente parou de olhar para Ele? Em algum momento, em algum segundo da nossa vida, nós tiramos os olhos daquilo que é central e a gente caiu. Pois, queridos, essa é a solução da nossa perseverança. Quando a gente vê que nós carecemos de perseverança, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Amém? O trabalho que resulta da fé, ainda no versículo 3. A fé, né, essa confiança em quem Deus é e no que Ele diz. E esse trabalho é resultado dessa fé. E a fé é importantíssima para nós. É a nossa entrada no reino, nossa chegada na vida com Deus. É impossível chegarmos até Deus se nós não crermos. Quem crer e for batizado será salvo. Faz parte da nossa ligação, da nossa união com Cristo. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que o justo viverá pela fé. Texto aqui, Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, o justificado viverá pela fé. Mas Gálatas diz assim que não somos justificados por obras da lei. Ainda Efésios fala que é pela graça que nós somos salvos. Mas aonde entra o trabalho nisso? Onde entra aquilo que eu vou fazer? Se nada posso fazer para ser salvo, mas exatamente é aí que nós entramos com o nosso serviço, com a nossa dedicação. Aquilo que a gente não pôde fazer, Deus fez uma vez só, de uma vez por todas. E a nossa relação com Ele é dar resposta a essa obra que ninguém pode fazer, que só Ele fez. Assim é que cremos, queridos, porque nós temos que entender que as obras que a gente faz são resultado da nossa fé. Tiago traz um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso, quando ele trata sobre a questão de fé e obras que ao longo dos anos muitos às vezes acharam que havia um problema nisso. Mas não é obras, é fé, mas é fé, não é obras. E diz assim: do que adianta? E é um exemplo do nosso dia a dia. Tiago era muito prático, sua palavra. O Tiago, não sei se vocês já viram, parece que é uma junção de provérbios com o Sermão do Monte, né? É um negócio impressionante. E diz assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé com obras. As obras são evidência da nossa fé. E vocês, nesse ano que passou, de 2024, experimentaram muito bem isso, né? Vocês viveram algo muito profundo aqui nessa cidade, né? Eu ia dizer a cidade de Tessalônica aqui, né? E de fato é, irmãos. Mas é importante, irmãos, a gente dar a resposta desse amor que nós recebemos, dar a resposta dessa obra justificadora. E porque cremos, a gente pode fazer algo. Eu não vou entrar aqui, não temos tempo, mas Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Eu creio na palavra, queridos. Cada letra, cada palavra, eu entendo que ela é inspirada por Deus. Creio nisso, e para mim é suficiente essa definição de fé. Ela é suficiente, mas Deus conhece meu coração, e que bom que Ele continuou a palavra dele em Hebreus, falando daqueles homens que se moveram por fé. Diz que Noé construiu uma arca, ele fez uma arca, 120 anos construindo uma arca. Por que ele fez isso? Porque ele creu. A salvação chegou até a sua vida pela fé, e porque ele creu, ele fez. Diz que Abraão saiu do seu lugar e foi para outro lugar, ele se movimentou. Por quê? Porque ele creu. E Efésios fala que Deus preparou obras de antemão, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. Essa vida nova com Deus nos leva a andar nessas boas obras que Deus preparou. Que boas obras são essas que Deus preparou? As obras que o Filho fez e glorificou o Pai. Tudo aquilo que glorifica o Pai são essas boas obras que Deus tem preparado para cada um de nós. Se cremos, nós vamos ter que obedecer. Às vezes, queridos, são as pequenas coisas, coisas simples, mas é ali que é provada a nossa fé. Quando abrimos a palavra e falamos que nós temos que perdoar, é porque nós temos que perdoar, não há outra forma, tem que perdoar. Essa relação nossa de intimidade com Deus, ela é baseada também nessa obediência. Não adianta sacrificar, queridos, se não tiver obediência. De tudo que a palavra fala, nós temos que ter atenção. É Deus falando conosco, Ele tem o melhor para nós. E essa nossa vida de fé não é só dizer: eu creio em Deus. Quantos de nós já conversamos com algumas pessoas e dizem: não, mas eu creio em Deus. E a gente começa a perceber que não é uma questão só de ter um conhecimento, um entendimento, mental da existência de Deus, mas se nós cremos, nós tememos, e nós vamos fazer essas obras. Por isso, queridos, essa igreja, ela andava nessas boas obras, porque elas criam em Deus, criam na sua palavra e praticavam. Por último aqui, queridos, e encerrando, diz que é um esforço motivado pelo amor, um esforço, uma intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para realizar algo. A vida dos homens sempre foi carregada de esforço. Se a gente olhar as Escrituras, a gente vai ver, muitos se esforçaram, inclusive para alcançar o reino de Deus. Mas o que te move? O que me move? Paulo fala aos atenienses, diz que, pois nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. E esse é um esforço motivado pelo um amor paciente. Que amor é esse, queridos? É aquele amor que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que ele descreve de uma maneira muito preciosa,
Fala que ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, nada serei. Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. A gente viu aqui os irmãos tocando a bateria e a bateria toca ali. Aliás, parabéns, olha que volume precioso. Mas tocou ali, parou o prato, acabou o som, terminou. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Nós estamos falando da fé, algo poderoso, queridos. Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, que era a situação dos irmãos da época e talvez de alguns nossos ainda hoje, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Esse, queridos, é um amor sacrificial. E no que consiste esse amor sacrificial? 1 João diz assim: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, abro um parêntese aqui, não basta essa confissão aqui, queridos, nós temos que entender o contexto. Se alguém naquela época confessava publicamente, ele era morto. Mas naquele momento, ou numa situação como essa, é suficiente, porque às vezes não dá tempo das outras coisas. Talvez alguns irmãos nossos, como eu repeti, estejam passando por isso, e confessaram o nome do Senhor, porque desejavam Ele. Deus permanece nele e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, que a gente viu umas criancinhas pequenas, com os textos decorados, assim, textos bem complexos, assim, e a catequese completa e tal. A gente se olhou e disse assim: bah, nossos filhos, eles estão aqui até inclusive, bah, olha, eles eram grandes, a gente só ensinava uma palavra: Deus é amor, 3 palavrinhas só. E a gente estava se sentindo meio culpado, que deveria ensinar outras coisas. Mas, queridos, há algo mais poderoso do que isso, de nós sabermos que Deus é amor. Graças a Deus nossos filhos crescem, por causa desse amor eles estão aprendendo outros textos, estão decorando devagarinho, vamos chegar lá. Mas não é pouca coisa, queridos. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Abro parênteses, não é, irmãs, medo de barata, de achar que o amor não está aperfeiçoando a tua vida, não é medo das circunstâncias e situações, ou quando a água sobe, ou quando chove. Não é desse medo que está falando aqui, queridos, está falando do medo da condenação. Esse medo nós não precisamos mais ter, queridos. Nossa vida está nele, nós o conhecemos e conhecemos o amor, porque o medo supõe castigo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Um esforço movido pelo propósito eterno de Deus.
Esses irmãos se moviam por esse esforço porque sabiam que eles foram criados para amar a Deus e ser amado por Deus. E há um reflexo direto, uma ligação direta de nós amarmos uns aos outros. Por isso, queridos, que esse amor nunca acaba. As línguas vão cessar, as profecias vão cessar, as obras, a assistência vai cessar, mas o amor de Deus é eterno e para sempre. Finalzinho de 1 Coríntios 13, texto que eu mencionei antes, diz assim: assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Algo tão essencial que é a fé, que nós vimos aqui para a nossa vida, nossa entrada no reino, e é o nosso combustível do justo, porque ele vive pela fé. Essa esperança que nos move de uma maneira preciosa, daquilo que estamos ainda esperando juntos, a vida de Cristo. Mas ele diz aqui que porém o mais importante é o amor. É porque o amor e a esperança é algo provisório, queridos. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar da esperança, e nós não vamos mais precisar da fé, porque nós vamos vê-lo face a face. Amém. E quando a gente chegar e a gente olhar para Jesus face a face, sabe quem a gente vai ver? O amor, por toda a eternidade. Mateus capítulo 7, não precisam abrir, fala uma coisa que sempre me toca, queridos, e eu creio que precisa tocar cada um de nós. Ele disse de pessoas que vão procurar o Senhor, eu vou dizer: Senhor, Senhor. E ele disse: olha, não vos conheço, mas nós profetizamos, nós operamos milagres, expulsamos demônios. Ele disse: ó, não vos conheço, os que praticam tal iniquidade. Isso é um chamado à intimidade com Deus, queridos. Não é fazer coisas para Ele. O povo no deserto conheceu os feitos de Deus, mas não conheceu os seus caminhos. E esse amor que Deus tem colocado no nosso coração é que realmente nos move. Sabe, queridos, encerrando agora mesmo, de verdade, eu queria dizer uma coisa para vocês. Olhando essa palavra aqui, eu digo para vocês, não é aquela coisa de pregador que fala, eu ia falar uma coisa, depois ia dizer outra, que a gente gosta de falar, ou a gente ouve por aí, mas olhando o que foi 2024 para os irmãos, eu acho que não tinha uma outra palavra a não ser essa aqui, porque a gente viu esse tipo de igreja, esse modelo, no meio das necessidades, as situações, e o testemunho de vocês passou as fronteiras, passou as cidades, passou o estado, passou o Brasil e até outros lugares no mundo. E eu posso falar isso, que eu vejo hoje a igreja aqui, como tantos outros irmãos, como uma igreja modelo. Mas ela não termina aqui. Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses. Não se preocupe que eu não vou pregar a segunda carta, tá? Fiquem tranquilos. Mas ele escreve uma segunda carta, que é onde nós precisamos, já considerando o que nós já recebemos de Deus, a gente apontar para isso. Lá no capítulo 1, versículo 13, assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Nós estamos nessa primeira carta e queremos ir para a segunda carta, onde esse amor e essa fé vai aumentando, vai crescendo cada vez mais na nossa vida. Amém? Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, olhamos a Tua palavra como um espelho, Senhor, e podemos também ver a nossa caminhada, a nossa contigo, Senhor, tanto como indivíduo, mas também como igreja local aqui, Senhor, como parte da Tua igreja, Senhor, que está espalhada em todo lugar e em todo o tempo, Senhor, e nós queremos de fato, Senhor, crescer, Senhor, nessa relação contigo, e saber, Senhor, que nosso esforço não pode ser em vão, Senhor,
Pelo contrário, Senhor, queremos, Pai, estar atento, Senhor, às obras que verdadeiramente, Pai, te glorificam, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, a ter esse testemunho, perseverar nesse testemunho, Pai, de um amor e de uma fé que aumenta cada vez mais, no nome de Jesus, amém.